Boa tarde, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estão acompanhando este 23º podcast aqui do canal A Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Irmão, já fazia um tempinho, que eu não estava fazendo um podcast, e pela orientação do Espírito Santo, Deus mandou fazer 3 podcasts, Sendo que este podcast aqui, irmãos, vai fazer com que a noiva de Cristo, principalmente do lado das irmãs, se posicione cada vez mais na presença de Deus. Porque, irmãos, a gente sabe que toda a história da Bíblia, irmãos, nós tivemos mulheres, que fizeram parte da história das escrituras da Bíblia também. Porque elas tiveram vez também, irmãos? Você está pensando que só pode pregar o irmão que está lá no púlpito, nas igrejas? Você está achando que a mulher não pode fazer alguma coisa na obra de Deus, irmãos? Você está pensando que só pode pregar o irmão que está lá no púlpito, nas igrejas? Você está achando que a mulher não pode fazer alguma coisa na obra de Deus? Claro que pode, irmãos. Porque, irmão, para Deus nada é impossível. Até a mulher pode ser um porta-voz de Deus também. E um exemplo mais prático e mais claro sobre as escrituras é a história de Esther. Esther, irmão, é uma mulher cristã, muito importante de todo o consenso da história da Bíblia. É uma mulher, irmãos, uma mulher muito simples, uma mulher muito humilde, que acabou também, através de uma pessoa chamada Assuero, que se não me engano acho que é o rei Assuero, a escolheu como esposa. E a gente sabe que a noiva de Cristo, irmãos, como a igreja verdadeira e fiel de Deus, vai herdar a coroa da vida eterna, se for firme e fiel. Sobre o que fala desse livro de Esther. Ele é um livro pequeno, irmãos, antes mais ou menos do livro de Jó, e conta dessa irmã, dessa guerreira, que Deus amou muito o coração dela, irmãos. Irmãos, a Esther também é conhecida por um jejum muito importante que ela fez. Na verdade, a gente sabe, irmão, que por exemplo a Esther, para poder ir de presença lá para um rei lá, ela precisou fazer jejum de 3 dias. 3 dias, irmãos, 3 dias. E ela não comeu nada até lá. Então, irmãos, Esther, irmãos, é uma história que vem no sermão profético da noiva de Cristo. Então vamos introduzir o assunto aqui, irmãos. Esther, irmãos, capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, que é o contexto chave do nosso podcast. Numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Irmãos, a noiva de Cristo, a noiva verdadeira, a noiva que está como as virgens prudentes, que armazena as lamparinas e dentro das lamparinas está guardando o seu azeite, representa, por exemplo, como Esther, irmãos. Glória ao teu santo nome, Senhor. Então, como que uma mulher cristã, nós vamos falar das mulheres, por exemplo, que deve relacionar com o mundo que a rodeia. Então, irmãos, a gente tem 2 tendências extremas comuns, que são o quê? A própria alienação, a gente vai ver o significado de alienação, e a secularização. Tem 2 tendências extremas comuns, que são o quê? A própria alienação, a gente vai ver o significado de alienação, e a secularização. Então vamos lá, o que é alienação? Vamos pesquisar aqui na internet. O que é alienação? Alienação, no contexto geral, alienação. Vamos ver aqui o que a palavra fala sobre alienação. Estou tentando abrir aqui o link, irmão? Vamos ver se vai abrir, Às vezes demora um pouco. Apertei aqui já uma vez, não abriu ainda. Deixa eu ver se vai abrir. Vai abrir. Então, irmãos, a gente vai ver lá o significado. Alienação. É uma palavra meio difícil, Secularização. Palavras complicadas de entender, De uma forma geral. Ainda está abrindo. Vai fechar uma aqui. Aqui.
O que é alienação? Vamos lá. Tô tentando abrir aqui, mano. Ainda tá entrando. Ah, tá. Bom, alienação nos significados pode ser cessão de bens. Olha que interessante, irmãos. Aqui no significados.com.br. Ele significa, pode ser uma cessão de bens, transferência de domínio de algo ou de uma perturbação mental, certo? E são duas tendências comuns, né? A gente pode considerar perturbação mental. E a alienação, irmãos, é a diminuição da capacidade dos indivíduos de pensar ou agir por si próprios, certo? Então é a própria diminuição de capacitação de indivíduos de pensar ou agir por si próprios, tá bom? É esse o significado de alienação. A alienação, irmãos, ela pode ser dividida em fiduciária, que eu não vou ler aqui, só dei o significado, e a alienação parental, tá? Parental. E, por exemplo, acontece quando o pai ou a mãe de uma criança faz com esta repudie, rejeite ou sinta ódio de outro cônjuge da mesma família, tá, irmãos? É bem forte esse significado. Também tem alienação à filosofia, alienação social, que é o próprio isolamento social do indivíduo, tá? Então, irmãos, é importante saber que essa questão da alienação faz parte do consenso de uma mulher cristã verdadeira, tá? Às vezes você quer se distanciar das coisas do mundo e você quer se aproximar cada vez mais de Deus. E a secularização, que eu vou ver aqui agora o significado de secularização. Então, a secularização, que eu vou ver aqui agora o significado de secularização. Estou resumindo aqui para não tomar muito tempo, porque o estudo é bem longo. Vamos lá para a secularização. Essa palavra é bem interessante, né? Secularização. 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 Bom, o que é a secularização? Vamos ver aqui. Essa palavra é meio dificinha, né? Vamos lá. É a transformação de coisas, fatos, pessoas, crenças, instituições que estavam sob domínio religioso para o regime leigo, tá? Este é o significado mais assim conhecido de secularização, tá bom? Então ele tem um significado bem forte. A religiosidade não vai salvar uma alma, né, irmãos? Não vai mesmo. Mas ele significa que é um processo pelo qual a religião perde a sua própria influência entre as variadas esferas da vida social. Esse que é o significado mais próprio de secularização, tá? Então, de um lado, estão aqueles, irmão, que verdadeiramente afirmam que os cristãos deviam viver distantes do mundo, ou seja, deve se abster do mundo, sem qualquer relacionamento com as artes, com a cultura, com a política e tudo aquilo que é produto da própria criatividade e das suas ações humanas. A gente sabe que o mundo de hoje, irmãos, você pode ver o tanto de artes que expõem em Paris, em Nova York, as artes que as pessoas criou de todos os anos, as próprias artes cênicas, por exemplo, né, irmão? Que a pessoa cria com seus objetos todos os anos. As próprias artes cênicas, por exemplo, né, irmão? Que a pessoa cria com seus objetos. As pessoas que usam tampinhas para fazer um desenho. As pessoas que usam, por exemplo, de restos de materiais para construir sua arte, a cultura. Cada país tem sua cultura, não é verdade, irmãos? Aqui, por exemplo, no Brasil, tem aquelas lá, irmãos, a gente sabe, candomblé, folclore, enfim, irmãos, é a cultura dentro de um país. Mas a cultura é boa, irmãos? É boa a cultura? Mas, irmãos, a gente se distancia. As pessoas de Deus distanciam dessas coisas. A política propriamente dita. Por acaso um cristão deve estar no meio de uma política? Deve estar lá no meio de fazer propaganda eleitoral gratuita? Deve estar no meio dos porcos? Não deve, né, irmãos? E tudo aquilo que é produto da própria criatividade e de ações humanas. Então, irmãos, por outro lado,
Há quem sempre afirme que o cristão deve se o que é agradável para ele e o que não é agradável. Por quê? Numa palavra fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei de dominar por nenhuma delas. Então é importante você pedir orientação para Deus na palavra propriamente dito, para você ver qual é a distinção, qual é o conselho que Deus vai passar mediante a sua fé. Então, se você quer realmente fazer uma coisa, você antes de fazer aquela coisa, você tem que pedir auxílio para ver se Deus realmente está naquilo lá, irmãos. E se não tiver, fique em paz. Então, irmãos, é como fala, a gente não deve estar envolvido, irmão, com as coisas dessa vida completamente. A gente tem que andar, irmão, segundo a palavra de Deus. Glória ao teu santo nome. Guardar aquilo que é bom para Deus e reter o que é bom, né, irmãos? De Deus. Glória ao teu santo nome. Guardar aquilo que é bom para Deus e reter o que é bom, né, irmãos? E desviar daquilo que vai te atrapalhar, daquilo que vai fazer com que você peque. Entendeu, irmãos? Então, o primeiro item que a gente vai daqui é o contexto do livro de Esther. O próprio livro de Esther, irmãos, está colocado mais ou menos assim no início do próprio Antigo Testamento. Então, os fatos narrados que dão no livro, irmãos, se deram a partir do final do período narrado por ele. O próprio Império Babilônico, eles tinham sido derrotados pelos persas em 539 a.C. e a própria sede do governo dos exilados passou então para a Pérsia, certo? O palco da história do livro de Esther é realmente a capital do Império Persa. Susã, sim, Susã era o reinado do rei Assuero, que foi o quê? O marido de Esther. Nome hebraico, né? Também chamado de Xerxes, que é o nome grego, que ele reinou entre 486 a 465 a.C., o reinado de Assuero. Então o livro de Esther, ele vai abranger todos os acontecimentos dos anos 483 a 473 do reinado de Assuero, tá? A segunda coisa que a gente vê no item aqui é a narrativa. Então a narrativa de Esther, irmãos, ela pode ser descrevida em 4 diferentes cenas. Então é importante vocês verem que o livro de Esther, apesar dele ser um livro extremamente curto, com mais ou menos 10 a 11 capítulos no total no Velho Testamento, ele antecede o livro de Jó, certo? E é um livro curto. Ele antecede o livro de Jó, certo? E é um livro curto de 10 capítulos. E ele tem uma narrativa em 4 diferentes cenas que a gente vai descrever aqui agora no estudo. Essa primeira cena que a gente pode descrever, que na letra A, Vasti, irmão, é deposta. Irmão, Vasti é um exemplo, por exemplo, daquele que não quer saber de servir a Deus. Daquele que realmente está como uma prostituta, está como a Babilônia, irmãos, está como esse mundo, irmãos, de mal a pior. Então a própria Vasti foi uma rainha, né, que estava no reinado de Assuero. Então a própria narrativa dessa Vasti, que é a letra A, é Vasti é deposta. O que é deposta, irmãos? Vamos ver o que é deposta no dicionário? Tem muitas palavras difíceis, né? Mas o que é deposta? Vamos lá, porque não disse que está mostrando aqui o significado. Bom, deposta é o feminino de deposto, que é destituída, exonerada, ou seja, que foi alvo de deposição, abdicação, renúncia, demissão. Deposta é renúncia, tá? A palavra mais fácil de entender é renúncia. Então, irmãos, a gente vai falar aqui da primeira parte da história, que é Vasti, é renunciada, certo? Então a própria narrativa se inicia no 3º ano do reinado de Assuero, quando ele resolveu oferecer um importante banquete, né, irmãos, durante 180 dias aos oficiais de seu império, mostrando-lhes as riquezas e a glória do seu reino. Então ele deu
um grandioso banquete de 7 dias, irmãos. Ele fez um enorme banquete durante 7 dias para todo o povo de Sussã, que era a cidade da capital do banquete. Tendo o coração alegre de vinho, ou seja, se embriagou, o rei passou a gloriar de suas riquezas, e a própria majestade mandou chamar a rainha Vaste, para que ela mostrasse a sua beleza ao próprio povo e aos príncipes. Ele chamou, irmãos, o rei chamou a própria rainha Vaste para mostrar sua beleza ao povo e aos príncipes. Está na Bíblia, irmãos, lá em Ester capítulo 1. Então ele, assim, se recusou veementemente de ir. Ela se recusou, irmãos. Aonde seria isso aí? Lá em Ester 1. Ela se recusou. A próprio capítulo aqui, ó, do verso 10 fala: Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. Recusa. Glória ao teu santo nome. Ela não quis participar do banquete. Não é assim, irmãos? Pessoas que ficam aí no mundo, no pecado, não ouvem a voz do chamado de Deus, andam de qualquer jeito. E aí? Sim, irmãos, pessoas que ficam aí no mundo, no pecado, não ouvem a voz do chamado de Deus, andam de qualquer jeito. E aí? Chamado foi, porque não tem essa desculpa, que chamado para o banquete você não está sendo chamado. Não é à toa, irmãos, que Jesus tem colocado assim as seguintes palavras: que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Irmãos, muitos ouviram a voz, muitos ouviram o seu chamado, muitos ouviram. Só que a pessoa se recusa para participar do quê? Da imundícia do mundo, irmãos. Então, própria Vaste negou participar do banquete. E Jesus estende a mão através da misericórdia de Jesus, através de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele falou que ia preparar moradas. Ele falou que ia preparar o lar para aqueles verdadeiramente fiéis a Ele. Por quê? Porque vai ter as bodas de ouro do Cordeiro. Se nós pensar e trocar esse banquete, nós podemos trocar o banquete para as bodas de ouro do Cordeiro. É um banquete que vai acontecer lá no céu. Mas quem vai entrar? Aquele que limparam as vestes no sangue do concerto. A própria Vaste é que deu o exemplo das pessoas que verdadeiramente não querem saber da palavra de Deus. Então poderia fazer com que o rei perdesse prestígio de todo o império. O próprio Assuero, vendo que ela estava negando de participar, né, lá da festa, lá do banquete, então ele, atendendo aos pedidos dos próprios conselhos oficiais da corte, que argumentaram o mau exemplo da Vaste, né, irmãos? O que ela fez? Olha só. Por causa do mau exemplo da Vaste, irmão, poderia fazer com que o rei perdesse prestígio em todo o império. Então, o próprio rei Assuero decidiu remover Vaste de sua posição de rainha e convocou todas as esposas para honrar seu marido e todos os maridos a agir como príncipes de sua própria casa. Vocês entenderam como está significativo isso aí? Da própria Bíblia fala, depois que ela nega participar do banquete, né, o próprio rei, ele decidiu tirar Vaste da sua posição de rainha. Irmãos, quantos que são chamados todos os dias? Quantos que estão chamados para o arrependimento da palavra de Deus? Quantos que foram em placas de igreja procurar salvação e verdadeiramente depois percebem que realmente Jesus não habita com eles, porque negaram o seu chamado? Andaram no meio dos crentes e desviaram para o mundo. Então, irmãos, o próprio rei Assuero, que é um sermão profético, por exemplo, da pessoa de Jesus Cristo, decidiu remover Vaste da posição de rainha. Irmãos, a noiva de Cristo é um sermão profético de Ester, por exemplo. Glória ao santo nome. Decidiu remover Vaste da posição de rainha. Irmãos, a noiva de Cristo é um sermão profético de Ester, por exemplo. Glória ao santo nome. Muitos foram chamados para o arrependimento. Muitos foram chamados para a própria salvação. Então, irmãos, Vaste foi removida de sua posição de rainha. Irmãos, é possível você ser removido como noiva de Cristo? Se você ficar pecando à vontade, deliberadamente, não fazer o que Deus manda, é claro que você vai ser removido. Porque, irmãos, diz numa palavra, eu acho que eu recordo bem, que se você não clama a Deus, até as próprias pedras clamarão. Então, irmãos, é como falou, convocou todas as esposas da honra ao seu marido,
honra, irmão. Nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas, todo entendimento e todo o teu coração. Então, irmãos, aconteceu de Vasti ser então desposta, ou seja, aí nós vamos entrar na narrativa 2 aqui. Irmãos, eu não vou ler na palavra assim, porque é meio longo, muito extenso, então a gente vai resumindo aqui os principais acontecimentos, que é o que diz nesse estudo, tá? O segundo acontecimento que acontece no livro de Esther, mais ou menos na questão da narrativa, a próxima narrativa, irmão, que fala na história de Esther, é que Esther é elevada a rainha. Aonde que é falado isso? Elevada, irmãos, é colocada como rainha. Ou seja, tendo assim deposto Vasti, o próprio rei Assuero, o rei nomeou comissários para procurar as mais belas virgens de todas as províncias do próprio império, irmãos. Foi procurar, convidou muitas virgens para o império e trazê-las à cidade de Susã, né, irmão? Susã, né? Onde receberiam um tratamento de beleza, antes de serem apresentadas ao rei. Então, se você pensar assim, do tratamento que Deus faz com a noiva de Cristo, com o povo verdadeiramente fiel, o que Deus prepara para nós, irmãos? Ele vai nos lapidando no sangue do concerto. Ele vai nos purificando através das nossas orações, através do nosso fervor, da tua palavra, de seguir seus mandamentos, de seguir seus entendimentos, Pai. Porque assim Ele vai lapidando, vai nos purificando, porque a própria palavra fala que se você não for purificado e não for santificado, sem santificação você vai ver Deus? Você não vai ver Deus. Então saiba, eles fizeram um tratamento de beleza antes de serem apresentadas ao rei. Se a gente pensar no sermão profético, se a gente pensar nesse sermão profético, logo depois que Vasti foi deposta, a gente faz parte da história de Esther nas escrituras. Esther, irmãos, ela foi uma mulher muito simples mesmo. E a própria história de Esther, irmãos, na Bíblia, ela é bem clara. Então, muitas virgens foram para as províncias do império. Foram todas trazidas a Susã, que é a cidade onde estava governando o rei Assuero, onde elas propriamente ditas receberiam um verdadeiro tratamento de beleza antes de serem apresentadas ao rei. Então, neste ponto, irmão, que a própria Esther é introduzida na narrativa. Então, ela foi uma das jovens escolhidas e trazidas para participar do processo de seleção para a rainha da Pérsia. A própria Esther, irmãos, cujo nome hebraico era Hadassa Murta, ela era conhecida, irmãos, como uma judia, órfã, de boa aparência, cujo nome hebraico era Hadassa Murta, ela era conhecida, irmãos, como uma judia, órfã, de boa aparência e formosura, que foi criada por seu primo, Mordecai. Aonde está escrito isso, Denis? É só você ler esse verso aqui. Capítulo 2 de Esther, versículo 7. Em 2 de Esther, versículo 7, ó. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Ele tem criado, né, Esther, né, irmão, com uma grande educação, com grande respeito, né, irmão, como um pai ama sua filha, né? E ele, como fala, Mordecai, irmãos, na verdade, ele era primo de Hadassa, que é Esther, certo? Fosse sua filha. Glória ao teu santo nome. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ela tinha uma boa aparência, ela tinha uma boa formosura, e ela foi propriamente dito, criada por seu primo Mordecai. Então, irmãos, ela era uma mulher simples. Ela era uma mulher que verdadeiramente procurava ser uma pessoa boa, sabe, irmão? Uma pessoa educada, uma pessoa respeitada, sabe? A noiva de Cristo, irmão, tem que ter um comportamento de um verdadeiro cristão. As pessoas de Deus, irmãos, têm que andar na palavra de Deus. As pessoas de Deus, irmãos, têm que estar no exemplo de Esther, irmãos, verdadeiramente guardando a palavra, verdadeiramente andando na luz de Deus, irmãos,
Porque é nós, irmãos, se a gente não anda pelo Espírito Santo. O que é nós se a gente andar de qualquer forma como o mundo anda, irmãos? De mal a pior? Glória ao teu santo nome. Então, irmão, o próprio rei fez essa festa. E Esther, ela estava lá, irmãos. Era uma judia, era uma órfã, era de boa aparência e a própria formosura. Ela foi criada com seu primo, Mordecai, como se fosse seu pai. Então, Hegai, o guardião das mulheres, Hegai, ele olhou, irmãos, e agradou-se de Esther. Ele deu um tratamento diferenciado. Vocês veem só como que a coisa é, irmão? Deu um tratamento diferenciado. Onde que para isso, Denis? Bom, vamos pegar lá os versos aqui. Vou tentar procurar aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, com calma. O nome dele é Hegai. Deixa eu achar o Hegai aqui. Vamos falar de Hegai. Glórias a Deus, Senhor. Ela ganhou um tratamento, irmão, diferenciado. Vamos ver aqui. Eu acho que lá no verso 8, se eu não me engano. Ela recebeu um tratamento diferenciado, irmãos. Olha aí, ó. Quando o rei mandou anunciar a ordem, verso 8, ela recebeu um tratamento diferenciado, irmãos. Olha aí, ó. Quando o rei mandou anunciar a ordem, verso 8, ó. Muitas mulheres foram levadas para Sussã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma das moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de sua raça e de seus parentes, que ela era judia, né, irmãos? Todos os dias Mordecai passeava em frente ao pátio de harém para saber. Durava 1 ano aproximadamente, irmãos. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e do resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir ao harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém. Era entregue aos cuidados de Sagas, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então, irmão, se a gente pensar no tratamento diferenciado, Hegai, irmão, o que ele fez com Esther? Irmãos, Hegai e eu com aquela admiração grande, né, irmãos? E aí, o tratamento durava 1 ano. O tratamento de beleza durava 1 ano. Completamente 1 ano. Durava 1 ano. Completamente 1 ano. E durante os 6 meses, eram usados perfumes de mirra. Se nós pensar na questão espiritual, irmãos, a gente sabe, irmãos, que para nós podermos estar de pé na presença de Deus, nós temos que estar orando, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Espírito Santo entre no nosso coração, entre no nosso entendimento, e que nós recebemos, irmãos, o azeite da palavra de Deus. Irmãos, o próprio tratamento que Deus dá com a noiva é com amor, irmãos, é com mansidão. O próprio noiva de Cristo, irmão, se você pensar, ninguém é melhor que ninguém, mas Deus, Ele dá um tratamento diferenciado para a noiva de Cristo, para a noiva daquele que vai vir buscar quando o arrebatamento acontecer. Então, irmãos, como que deve portar uma pessoa de Deus? Deve portar na obediência, deve portar uma pessoa de Deus, deve portar na obediência, deve portar na mansidão, deve portar ser exemplo de Esther, que ela recebeu um tratamento diferenciado, né, irmãos? Diferenciado das outras. Glória ao teu santo nome. A noiva de Cristo, irmão, deve estar pregando na vara do arado de ferro. A noiva de Cristo, irmãos, deve estar dando conselho, aleluia, pelo amor da palavra de Deus. A noiva de Cristo, irmãos, deve estar jejuando. A noiva de Cristo deve estar orando pelo próximo. Tem que ter amor ao próximo.
Glórias a Deus. A noiva de Cristo, irmãos, ela é cuidada por Deus, sim. Glórias a Deus, porque as ovelhas ouvem a voz de Deus. Aleluia, teu santo nome. Então, depois de um grande tempo de preparo, irmãos, propriamente dito, essas jovens foram levadas à presença do rei, uma de cada vez, e ele selecionou Esther como a sua nova rainha. Pois vai vir nas nuvens e vai dizer: vinde benditos de meu pai, possuir aquilo que está destinado desde a fundação deste mundo. Vai vir buscar a noiva, vai levar para a glória, vai levar para as bodas. Então, irmãos, esse capítulo 2 vai se encerrar com a descoberta feita por Mordecai de uma conspiração para assassinar o rei. O comunicado de Esther ao rei, a confirmação do fato e a morte dos conspiradores. Onde está isso aí? Esther, capítulo 2. Olha aí, Esther, capítulo 2, versículos 22 e 23. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado o reino. Acontecia, né, irmão, as perseguições, acontecia, né, irmão, a morte dos conspiradores, né, como fala nesse segundo capítulo do livro de Esther. Aí nós vamos entrar, irmãos, numa parte importante da trama de Esther. Esta trama, essa terceira parte do fato, essa aqui, irmão, conta muito com os crentes de aparência. Aqueles que têm intenção de matar, intenção de roubar, intenção de colocar falso testemunho contra as pessoas. A intenção, irmãos, do ódio, sabe, irmão, da calúnia, da difamação. Essa trama, irmão, gira em torno de Amã. Então, a trama de Amã, depois de cerca de 4 anos, como disse nesse terceiro item, Amã tornou-se o primeiro-ministro e o rei o exaltou, ordenando que todos os seus servos se curvassem diante dele, e que Mordecai se recusou a fazer. Não se curvou diante de Amã, não se curvou diante de Amã, não se curvou. Ele não se curvou diante de Amã. Então Amã, o que ele fez? Cheio de ódio, cheio de ira, cheio de furor, ele tendo descoberto a sua origem judaica de Mordecai, tendo descoberto a origem dele, viu neste fato uma grande oportunidade de se livrar dele, bem como de todos os seus compatriotas. Então eles foram acusados de anárquicos. Os judeus tiveram seu aniquilamento determinado pelo rei, que recebeu de Amã a oferta do financiamento, que era o quê? Destinou 10.000 talentos de prata, o equivalente a cerca de, se você pensar no dia de hoje, 60.060 dólares para financiar a matança. Então, Amã, irmãos, ele viveu de ódio perante Mordecai. O primo de Esther, irmão, sofreu bastante, irmãos. Vamos ser sinceros. Glórias a Deus. Depois que ele virou sofreu bastante, irmãos. Vamos ser sinceros. Glórias a Deus. Depois que ele virou um ministro, o Amã, o rei propriamente dito, o Assuero, exaltou ele, tá, irmãos? Ordenando que todos os seus servos se curvassem diante dele. Aí o que fez Amã? Amã, então, cheio de ódio, furor, tendo descoberto a própria origem judaica de Mordecai, se soube da verdade, ele aproveitou a oportunidade de se livrar dele. Irmão, se a gente pensar hoje no mundo cheio de violência, cheio de droga, cheio de violência em todos os lugares do mundo, o que você pensa sobre Amã? Ele queria maquinar mal contra o próprio Mordecai. Glória ao santo nome. Tem gente que mata por dinheiro, irmãos. Você tá lá, vivendo a sua vida, daqui a pouco você vai encontrar algum incrédulo, né? Ele faz de ser seu amigo, seu melhor companheiro no trabalho. Aí quando pensa que não, pega a arma de fogo e mata a pessoa. É a tal morte, irmão, que acontece nos dias de hoje. A arma de fogo. Quantas pessoas que todo dia, irmão, morrem diante de uma arma de fogo. Então, irmãos, essas pessoas, irmãos, como exemplo de Amã no dia de hoje, tem, irmãos. Quantas pessoas que pagam para matar um ao outro todo dia? Glórias a Deus. Então, lançada a sorte para a escolha do dia fatídico da morte dos judeus, essa mesma situação caiu sobre o dia 13 do mês de Adar, que era fevereiro e março naquela época. Ao saberem da lei
Mordecai e todos os seus judeus prantearam. Tá? Houve então jejum, choro e lamento. Onde está escrito isso? Esther capítulo 4, versículo 3. Vocês vão ver isso. Esther capítulo 4, versículo 3. Olha aí. Ó. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz. Em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram. Muitos deles vestiam roupas feitas de pano grosseiro e deitaram sobre cinzas. Certo? Então eles começaram a se lamentar, irmãos. Eles começaram a chorar. Eles começaram a jejuar. Sabe? Eles fizeram essa parte aí, irmãos. Porque, irmãos, é no mês de Adar, né? Então, sabendo dessa lei, Mordecai e todos os judeus prantearam, irmãos. Então, eles fizeram jejum, fizeram choro e fizeram lamento. Mediante a quem? Mediante a Deus. Tendo sido informada por Mordecai sobre a situação dos judeus, a princípio, a própria rainha Esther hesitou então de entrar na presença do rei para se interceder pelos seus compatriotas, visto que a própria penalidade por comparecer o rei sem ser convidado era o quê? A morte. Tá bom? Então ela entrou na presença do rei para interceder por seus compatriotas, ou seja, ela orou por eles, irmãos. Ela orou por eles. Então era visto que a penalidade de comparecer perante o rei era sem ser convidado, era a morte. Certo? Ela viu essa penalidade. Então, contudo, depois da própria argumentação de Mordecai, ela então concordou em correr o risco. Olha aí a parte mais importante dessa história. Depois de 3 dias de jejum que ela fez, na companhia de todos os judeus, Esther entrou na presença do rei e obteve o seu favor. Ela fez jejum de 3 dias, irmãos. 3 dias. Então, ela convidou Assuero e Amã para um banquete. Convidou tanto Assuero quanto Amã. Ou seja, convidou tanto seu marido. O rei assegurou que o seu pedido seria concedido, ainda que fosse a metade do seu reino. O próprio capítulo 5 de Esther vai terminar com a saída de Amã do palácio. Ele sai do palácio. Aí ele tem seu encontro com Mordecai e a relutância de Mordecai de não se curvar diante dele, e o levantamento de um madeiro de 50 côvados de altura, que era 25 metros, para o enforcamento de Mordecai. Ou seja, irmãos, Amã era terrivelmente maldoso. Irmãos, ele teve um encontro com Mordecai, ele teve uma relutância contra Mordecai, né, irmãos? De não se curvar diante dele, e ele criou ainda um madeiro. Para quê? Para enforcar Mordecai, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, que têm ódio do ser humano hoje em dia? Quantas pessoas que andam na palavra de Deus e as pessoas maquinam mal um contra o outro? É o ser humano hoje em dia. Quantas pessoas que andam na palavra de Deus e as pessoas maquinam mal um contra o outro? Entre as 7 coisas que Deus detesta, lá no livro de Provérbios fala claro, que uma das coisas é daqueles que maquinam mal contra o outro. Então, irmãos, é como fala, irmãos, quantas pessoas, irmãos, que têm intenção de fazer maldade com as pessoas inocentes, irmão? Quantas pessoas, irmão, que todo dia faz algo ruim na terra? Glórias a Deus. Então, irmão, próprio Amã perseguia Mordecai, irmãos. Glórias a Deus, porque ele não estava adorando ele, né? Então, o que ele fez? Ele tentou fazer de tudo para ele cair na armadilha dele, para enforcar Mordecai, irmãos. Glória a teu santo nome, Senhor. Agora vamos para a situação invertida, na situação dele. Esse entender aqui da narrativa. Naquela noite, então, o rei não conseguiu dormir por salvar sua vida anteriormente. Descobriu, ele não recompensou Mordecai, irmãos. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer e ordenou ao próprio Amã, que fosse o braço do rei, a conceder honras a Mordecai. Você vê só? Ele decidiu então fazer. Ordenou ao próprio Amã, né, irmãos, que tinha um ódio de Mordecai, que fosse o próprio braço do rei a conceder honras a Mordecai. O que Amã teve que fazer? Teve que vestir Mordecai de honra.
colocá-lo no cavalo do rei e conduzi-lo em praça pública, fazendo elogios. Aí, irmãos, humilhados são exaltados, irmãos. Passou por tanta humilhação, né, irmão? Mordecai. E Deus exaltou ele. Como se não bastasse, né, irmãos? Amã compareceu a um segundo banquete com Assuero. Está na Bíblia, irmão, tudo isso aqui que está falando. E Ester, em que ela revelou ao rei sua trama cruel contra os judeus. Nesse banquete, irmãos, ela acabou revelando. Olha que a nossa heroína Ester nessa história falou, né, irmãos? Falou que revelou ao rei a própria trama cruel contra os judeus do Amã. Ou seja, irmãos, caiu na sua própria armadilha. É que nem fala assim, naquele ditado popular: o feitiço vira contra o feiticeiro. A pessoa cava uma cova para enterrar uma pessoa que detesta muito, e a espada se volta contra a pessoa. Ou seja, o próprio Assuero ordenou que Amã fosse enforcado no madeiro que havia preparado justamente para Mordecai. E então foi promovida a posição de Amã, tá vendo? É que nem fala, irmãos. A gente não tem que dar, por exemplo, pele aos porcos, não é verdade? A gente não quina mal contra o próximo. Aleluia. A situação inverte, irmãos. Porque, irmãos, os últimos são os derradeiros, e os derradeiros são os últimos. Os primeiros são os derradeiros, e os derradeiros são os primeiros. Então, irmão, Deus é como fala. Pessoa que é humilhada, pessoa que é perseguida, irmãos, na hora certa, Deus vira o cativeiro daquela situação. Foi o que aconteceu. A pessoa que tinha o maior ódio, está na Bíblia, tinha o maior ódio por Mordecai, queria matá-lo a qualquer custo. Glórias a Deus. Uma hora o feitiço virou ao contrário, ou seja, aquele que maquinou mal, preparou uma cova, preparou, né, irmão, um jeito de colocar Mordecai debaixo da terra, matar e colocar debaixo da terra, ele acabou sofrendo enforcamento no lugar dele. É que nem fala, irmãos, os ímpios é que nem a moinha que o vento espalha. A própria mão é um significado disso. Porque eles maquinam. É que nem fala, irmãos, os ímpios é que nem a moinha que o vento espalha. A própria mão é um significado disso. Porque eles maquinam mal contra o próximo, irmãos. Eles não têm vontade de servir a Deus. Dão mau exemplo, dão mau testemunho. Glórias a Deus. Mas é como fala nas Escrituras: os humilhados são exaltados, irmãos. Uma hora a situação inverte. E outra coisa, irmãos, a situação muda. Glórias a Deus. Porque, irmãos, é como fala: deixa fazer maldade, né, irmãos? Essa pessoa que não quer saber de Deus. Mas uma hora a coisa é cobrada. Foi o que aconteceu com Amã. Cavou a armadilha, acabou caindo na sua própria armadilha. Ester desmascarou, irmãos. Está na Bíblia. Desmascarou quem? Amã diante do Assuero. Foi enforcado. Então, depois disso, Ester arriscou a sua vida novamente ao comparecer perante o rei, para assim solicitar a anulação do decreto que prescrevia a morte dos judeus. Então, o resultado desta segunda investida de Ester também foi positivo. As próprias leis, irmãos, não poderiam ser anuladas. Aonde está isso? Está em Ester capítulo 1, versículo 19. Mas a Ester e Mordecai foi dada uma autoridade para exigir uma nova lei que será com o anel do rei. Deixa eu ver se é 7. Acho que é 7, irmãos. Essa aqui não. Mas a Ester e Mordecai foi dada autoridade para exigir uma nova lei e então selá-la com um anel do rei. E aos judeus a caridade de se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Onde está escrito isso? Ester capítulo 8, versículo 11.
Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças a ficar com seus bens. É o que diz aqui nesse verso. Ao chegar no dia marcado, nenhum homem conseguiu resistir aos judeus. A luta prosseguiu em Sussã até o dia 14, e ao todo 75.000 dos inimigos dos judeus foram mortos em todo o império, inimigo dos judeus, irmãos. Dentre eles, os 10 filhos de Amã, que foram pendurados no madeiro no segundo dia. Aí, tá o pai e tá os filhos, né, irmãos? Até a família de Amã foi prejudicada, né, irmãos? Olha só, foram pendurados no madeiro no segundo dia. No dia 15 de Adar, houve descanso e festa. E por instrução de Mordecai, a própria festa de Purim passou a ser o que acontece realmente até hoje. 9 de Esther, capítulo 9 de Esther, verso 24. Amã, filho de Amedata, descendente de Adag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte, que chama isso de Purim, para resolver em que dia iria matá-los. Certo? Mordecai, então, foi o segundo, né, irmãos? Depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da tua raça. Esther, capítulo 10, versículo 3. O judeu Mordecai, olha aí, ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e admirado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Vocês entendem? Glória ao santo nome. Então, irmãos, é como eu falo: 10.000 à tua direita e 10.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda não será atingido. Se vocês pensarem nessa questão dos inimigos que foram derrotados, foram 75.000 inimigos dos judeus, irmãos, que foram mortos em todo o império. Então, o que aconteceu? Entre eles tinham 10 filhos de Amã, aquele que caiu na sua própria cova, né, irmãos? Estava cavando para Mordecai ser morto, né? Queria matá-lo, tinha ódio, né, irmãos? Ele acabou morrendo, né? Enforcado no lugar dele. E por outro lado, os 10 filhos de Amã também foram pendurados no madeiro no segundo dia. Ou seja, sofreram a mesma punição no madeiro no segundo dia. Ou seja, sofreram a mesma punição. Glória ao santo nome. Então, irmãos, é como fala lá em 91 de Salmos, que eu vou falar para vocês. Tem um verso que fala assim: pode levantar 1.000, pode levantar 10.000 à tua direita, a 1.000 à sua esquerda, né? 10.000 à tua direita. Todos caem na presença de Deus, todos caem. É como fala, que está escrito assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá debaixo de tuas penas, debaixo de tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola em meio-dia. Olha aí, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, inimigos dos judeus. Agora vamos para o item 3 mesmo. O que é Deus, irmãos, no livro de Esther? O próprio livro de Esther, ele foi muito questionado como livro canônico, pelo fato de nele nenhuma referência a Deus. Aparentemente, né? Aparentemente. Sempre nós vamos ter umas referências assim do poder de Deus, irmãos, com toda certeza. Glórias a Deus. Então o que Deus está falando aqui, irmãos? Deixa eu
ver aqui. Daqui a pouco eu caio. Então, irmãos, o que Deus fala aqui, irmãos? Que nenhum dos homens que a Bíblia atribui a Deus, então ele aparentemente não tem nenhuma referência a Deus, certo? Mas nenhum dos nomes que a Bíblia atribui a Deus aparece no livro de Esther, a Torá e a lei. Nenhuma alusão à oração, nem a nenhum tipo de serviço espiritual. As afirmativas acima, elas são verdadeiras sim. Contudo, embora, irmão, não se pronuncie o nome de Deus no livro, as próprias ações podem ser vistas em cada versículo do mesmo. A mais profunda lição da narrativa de Esther é a verdade de que o próprio Deus, irmãos, conduz toda a história do livro de Esther. Cada cena da história apresentada por Esther revela as mãos de Deus como condutoras da história, irmãos. O nome de Deus, ele realmente não é mencionado, mas uma sombra paira sobre todo o livro e da providência divina. Não foi por acaso que Vasti se rebelou contra o rei. A beleza de Esther e a sua escolha para o concurso para a rainha não foram obras do acaso. A escolha do rei não se deu por obra do acaso. Quando Esther decidiu entrar na presença do rei sem ser convidada, não foi por acaso que o próprio rei, irmãos, estendeu o cetro, concedendo-lhe misericórdia. A insônia de Assuero parece um fato fortuito, mas todos esses acontecimentos, eles foram planejados e conduzidos pelas bondosas mãos do Pai Celeste, que é Deus, irmãos. A narrativa de Esther vai ilustrar com cores muito vivas a verdade bíblica de que Deus reina sobre tudo e sobre todos conduz a história. Esta consciência de que Deus conduz a história estava presente em quem, por exemplo? Em Mordecai, irmãos. Do seu entendimento. Irmãos, Esther havia sido elevada à posição de rainha para salvar os judeus. Esther capítulo 4, versículo 14. Que é a posição de rainha para salvar os judeus. Esther capítulo 4, versículo 14. Que é o ponto-chave que a gente leu aquela hora. Então isso significa, irmãos, que ela não chegará naquele estágio por suas próprias forças. Não foi por sua própria força que ela chegou lá, irmãos. E habilidades. Mas ela havia sido colocada lá por alguém. Que pelo restante da revelação, nós sabemos, irmãos. É de Deus, irmãos. É de Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que colocou ela como rainha. Foi Deus que permitiu dela ser escolhida como uma esposa. Foi ela escolhida, irmãos. Todo o proceder do livro de Esther, irmãos, foi totalmente feita por Deus. Então, além disso, o próprio livro de Esther, ele vai ilustrar o propósito com o próprio Deus conduz a realidade da história. O ensino geral da Escritura revela que Deus tem um duplo propósito ao conduzir a história, a sua própria glória. Todas as coisas que Deus fez, irmãos, Ele o faz para a exaltação da sua própria glória. Vamos pegar alguns livros para vocês entenderem. Próprias coisas que Deus faz, irmãos, Ele faz para a exaltação da sua própria glória. Primeiro capítulo que a gente vai ler aqui rapidamente. No capítulo de Isaías, no versículo 6 do capítulo 43. Capítulo 43, versículos 6 e 7. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixe que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim que mostrem a sua grandeza. Salmo 106, versículo 7. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Isaías, versículos 7 e 8, né? Mas para mostrar o seu grande poder, Ele o salvou como havia prometido.
Isaías capítulo 48, versículos de 9 a 11. Olha que fala: eu poderia ter descarregado a minha ira sobre vocês, e eu os poderia ter destruído completamente, mas isso teria trazido desonra para o meu nome. Portanto, tive paciência com vocês, pois eu sou Deus e mereço que me louvem. Eu os fiz sofrer, mas foi para purificá-los, como a prata é purificada na fornalha. É por amor do meu próprio nome que vou agir. Não permito que o meu nome seja profanado. Não deixo que nenhum outro Deus receba o louvor que somente eu mereço. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, ao mesmo tempo, irmãos, Deus, ele vai realizar todas as coisas para o bem de seu povo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pois sabemos que todo ele chamou de acordo com o seu plano. Então, todo o livro de Esther foi um plano de Deus. Tudo que aconteceu no proceder do livro de Esther mostra todo o operar de Deus no consenso da história. Mesmo que o livro em si não fale realmente o nome de Deus em praticamente nenhuma parte do livro. Se vocês observarem bem, irmãos, embora não é citado o nome de Deus no livro de Esther, que é um livro bem curtinho na Bíblia, né, irmãos? Vocês podem ler, irmãos, podem pegar a Bíblia e ler. Vocês vão entender que não pronuncia o nome de Deus. Porém, todo o consenso da história de Esther tem movimento de Deus, irmãos. Toda a dinâmica do livro tem movimento de Deus, tem todo o propósito de Deus na história. Então, os episódios narrados em Esther revelam, sobretudo, este segundo propósito de Deus. Então, os episódios narrados em Esther revelam, sobretudo, este segundo propósito de Deus ao conduzir a história. Então, irmão, todos os eventos do livro, eles foram conduzidos de forma a colaborar com o bem do povo de Deus. O livro se encerra com a afirmação de que depois de todos os acontecimentos, irmãos, Mordecai agora ocupava a posição de honra e liderança, governando para o bem do seu povo. Certo? Glórias a Deus. Agora nós vamos para o item 4, que é aprendendo com Esther. O que a gente aprende no livro de Esther? O que a gente tira da história para aprender da palavra de Deus no livro de Esther? Vamos lá. Vejamos agora quais são as lições que podemos aprender com a personagem da história que dá o nome ao livro, que é Esther. Uma das coisas que vocês têm que saber, que é uma inimizade inconciliável. Como eu falei, Amã tinha ódio de Mordecai, irmãos. Olha aí, uma importante lição ensinada na narrativa de Esther é que há uma inimizade irreconciliável entre o povo de Deus e a semente da impiedade. A ira de Amã contra o povo de Deus é apenas uma ilustração do desejo de destruição do reino da impiedade, irmãos. O povo de Israel no Antigo Testamento é uma analogia do povo espiritual de Deus, de forma que as perseguições sofridas pelo mesmo tipificam a perseguição de que os servos de Cristo sofrem neste mundo, irmãos. Quem que não sofre perseguição, irmãos? Quem que não é perseguido, irmão, o tempo todo? Sofre represália de Satanás, sofre sofrimento. Satanás, irmãos, ele é astuto, ele é tentador, irmãos. Ele não desiste de tentar nos derrubar. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, alertou seus discípulos quanto a esta inimizade irreconciliável, quando ele afirmou que é esse: se vos fosseis do mundo, olha aí, ó, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Outros, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15,
versículo 18 e 19. Então, irmão, o que Deus deixa bem claro nessa questão aqui? O que Jesus fala no capítulo 15 aqui, irmãos? Como vocês podem perceber. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu escolhi entre perseguição, irmãos. Então, irmãos, a gente sabe, irmão, que Satanás é o nosso inimigo. É o nosso inimigo irreconciliável. Ele faz de tudo, irmão, para nos derrubar da presença de Deus o tempo todo. Amã foi um exemplo de uma pessoa, irmão, que quis maquinar o mal contra as pessoas, irmãos, judeus. Então, mas como Deus fala, o fato propriamente dito, irmão, a própria existência dessa inimizade irreconciliável, ela é percebida por todos os crentes verdadeiros, irmãos, até hoje, nos dias de hoje, você vê. Há muitos irmãos nossos, que ainda são perseguidos fisicamente todo mundo. E o fato de não sermos perseguidos fisicamente em nosso país, não está significando, irmãos, que não estejamos sendo perseguidos. A história, os valores do reino, eles são questionados e tidos como a escória da humanidade nos dias atuais. E todos aqueles que se esforçam por defender e viver os valores do reino, são tidos também atuais. E todos aqueles que se esforçam por defender e viver os valores do reino, são tidos também como escória, irmãos. Este é um tipo de perseguição. O que é escória? Vamos ver. Vamos ver o que é escória. O que o dicionário diz sobre escória? Vamos ver. Ó, escória é o mesmo que arranha, arranhar, ferir levemente a pele. Aí vocês ficam pensando, mas o que é a escória? O que é essa palavra chamada escória? Escória, irmãos, é a matéria expelida pelo vulcão, que é irrelevante, insignificante, escória da literatura, ou seja, é algo ou alguém indigno. Olha o significado. Algo ou alguém indigno da presença de Deus, indigno de estar firme com Deus. Isso é uma escória. Glória ao santo nome, indigno. Tidos como indignos da humanidade dos dias atuais, irmãos. E todos aqueles que esforçam por defender e viver os valores do reino são tidos também como escória. Este é um tipo de perseguição, irmãos. No Brasil, irmãos, embora a perseguição não seja de prender você, de cortar teu pescoço, como acontece nos países árabes. Quantos cristãos que são perseguidos nos países árabes perdem a vida por amor da obra de Deus? E aqui no Brasil, irmão, como que a perseguição funciona? Muitas das vezes no meio de família, muitas das vezes no meio de algum irmão de uma placa de igreja. Aleluia, teu santo nome. Outros que não deixam pregar o evangelho, etc. Perseguindo uma coisa: o mundo vos odeia, porque o mundo és do maligno, irmãos. Então lembra da palavra que eu disse: se me perseguiram a mim, perseguiram a Jesus, né, irmãos? Vai perseguir a vós todos, se guardarem a minha palavra. Por isso que é difícil, irmãos. Glórias a Deus. Então, irmãos, se você está sendo perseguido, sofrendo perseguição por amor da obra de Deus, saiba que você está mais firme ainda na palavra de Deus. O mundo vos odeia, mas Deus nos ama, irmãos. Glória ao santo nome. Por isso, irmãos, isso faz parte da vida de um cristão verdadeiro, né, irmãos? Porque nós sofremos perseguição. O próprio livro de Esther mostra o exemplo mau de Amã contra o povo de Deus, mas ele acabou sendo destruído na sua própria armadilha que ele cavou para derrubar, por exemplo, Mordecai. Ele acabou sendo enforcado no lugar de Mordecai, na sua própria armadilha que ele cavou para derrubar, por exemplo, Mordecai. Ele acabou sendo enforcado no lugar de Mordecai. Por quê, irmãos? Porque os humilhados serão exaltados. Segunda questão do livro de Esther que explica o assunto que ensina no livro de Esther é o próprio desafio do envolvimento. Então, o cristão, irmãos, ele está inserido no mundo cujos conceitos e valores são contrários à sua nova natureza.
Então, em virtude desses valores, alguns cristãos, irmãos, eles têm defendido uma postura de alienação ao tratar da relação do crente com o mundo, irmãos. Então, alienar-se nada mais é que optar por completo distanciamento do mundo e das coisas que nele existem, a cultura, a política, as artes. Se afastam, né, irmão? Por exemplo, no Brasil, qual que é uma cultura popular no Brasil? Carnaval, todo ano, aquela imoralidade. A política, o crente verdadeiro não fica no meio de partido, não fica no meio de apoiar esse ou aquele, não fica no meio, né, irmãos? Porque é a política o cristão verdadeiro. O cristão não se envolve em ser candidato, não se envolve com as artes. Glória ao Santo Nome, não é envolvido com o mundo, irmãos. Então a figura de Esther, ela vai nos ensinar que esta não é uma boa postura. Vai dizer isso. Ela não agiu assim. Vale dizer que ela se envolveu com o mundo à sua volta, a ponto de ocupar uma posição política de muita importância, que era o destaque no reino de Assuero. Então o cristão é cidadão de dois reinos. Vamos dizer assim que o cristão é partilhado por dois reinos. Quais são eles? Ele é um cidadão do reino dos céus, mas também é um cidadão do mundo, chamado por Deus para agir no mundo, visando a redimir tudo aquilo que foi danificado pelos efeitos do pecado. Um cristão verdadeiro, irmãos, quando ele vai pregar, ele prega contra o pecado. Um cristão verdadeiro, irmãos, quando ele vai dar um conselho, ele dá um conselho no amor da palavra de Deus. Um cristão verdadeiro, irmãos, quando ele sofre perseguição, ele usa daquilo que Deus deu para ele, irmãos. Então, a gente é tanto cidadão dos céus, quanto um cidadão do mundo. Por quê? Nós temos a carne ainda, irmãos. Nós ainda não estamos num corpo celestial. Estaremos um dia, se formos fiéis. Então o próprio Esther nos ensina que a atitude correta do cristão em seu relacionamento com o mundo é uma atitude de envolvimento. Então, ao orar para os seus discípulos, Jesus afirmou: peço que não os tires do mundo. João capítulo 17, versículo 15. Certo? Que não os tires do mundo. João capítulo 17, versículo 15. Certo? Olha aí, ó. Eu peço que os tires do mundo, mas que guardes do maligno. Não peço que tires do mundo, né, irmão? Porque ele pede que ore para todos aqueles que Deus ama. Não é para ímpio, não é para bajuladores, é para aqueles que Deus ama, mas que os guardes do maligno. Glória a teu santo nome, Senhor. Então é importante lembrar, contudo, que devemos tomar cuidado para não sermos levados para o extremo oposto da alienação, como a gente explicou hoje, que é o secularismo. Se por um lado os alienados defendem uma completa separação do mundo, eles defendem, né, irmãos? Por outro lado, os secularistas defendem um envolvimento quase completo e acrítico do cristão com estas, como diz nesse livro, irmãos, certo? Ela se envolveu sim com a situação, mas a atitude verdadeira do cristão, irmãos, é ensinar a verdade, é ensinar a palavra de Deus e orar pelo seu próximo como a ti mesmo. A outra lição que nós aprendemos no livro de Esther é a coragem com os conflitos. Coragem para os conflitos, irmãos. Deus não quer covardes, Deus quer corajosos. Então, Esther havia se envolvido com o mundo, a ponto de tornar a rainha da Pérsia. Contudo, ela não perdeu seus valores da filha de Deus. Então, uma característica marcante de Esther, irmãos, é a sua coragem. Quando a verdade foi ameaçada pela mentira e a injustiça estava para abocanhar a justiça, própria Esther, irmão, se levantou e se fez ouvir. Por isso ela correu, inclusive, e se fez ouvir. Por isso ela correu, inclusive, o risco de morte, quando, sem ser convidada, apresentou-se diante do rei, como a gente leu em 4 de Esther, versículo 11. Ela envolveu, irmãos. 4 de Esther, versículo 11. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher,
pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não manda chamar, né? Foi lá, está enfrentar. E ela foi com o quê, irmão? Com coragem. Com coragem, irmãos, mesmo que a lei era contra, né? No verso 16, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, a todos vocês jejuem e orem por mim. Depois de 3 dias, não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Ela era corajosa, irmãos. É a atitude de um cristão. O cristão, irmão, não pode ter medo de dizer a verdade. Irmãos, a gente tem que combater contra as hostes espirituais da maldade? Sim. A gente tem que dizer a palavra de Deus? Sim. Nós temos que ensinar as pessoas a andar no caminho da palavra de Deus. Mesmo a pessoa incrédula que não quer saber de Deus, irmãos, tem que ouvir a verdade. Porque, irmãos, a verdade que liberta, irmãos. Glória ao teu santo nome. Porque, irmãos, Jesus, ele instrui de Deus, irmãos. Tem que ouvir a verdade. Porque, irmãos, a verdade que liberta, irmãos. Glória ao teu santo nome. Porque, irmãos, Jesus, ele instruiu e de pregar o evangelho. Então, irmão, você tem que ter coragem de fazer a vontade de Deus. Você tem que não mostrar a sua covardia, mas mostrar a sua atitude para Deus. Então, irmão, você tem, mesmo que você corra risco de morte, saiba que Deus ama aquele que verdadeiramente é justo na presença dele. Então, Esther, irmão, é um exemplo de alguém que não se alienou. Antes se envolveu com o mundo ao seu redor, irmãos. Mas ela não negociou princípios essenciais. Antes, irmãos, ela estava disposta a entregar sua vida, se preciso fosse, para a manutenção deles. O próprio Jesus Cristo, irmãos, ao orar pelos seus discípulos, orou como vimos anteriormente: não peço que tires do mundo, mas completou, e sim que os livres do mal. Jesus tinha uma dupla preocupação: que não se perdessem nele. Por isso que a história de Esther é assim, irmão, na conclusão, que era uma ilustração vibrante da soberania de Deus. Ela vai nos ensinar como Deus conduz a história de todos os seus detalhes para a sua glória e para o bem do seu povo. Ela ilustra também como um cristão, irmão, deve se envolver com o mundo e ocupar posições de influência, mantendo assim também ao mesmo tempo firmeza para não negociar princípios da lei do homem, né? E coragem para fazer-se ouvir quando necessário. Então você vai aprender que a gente envolve com o mundo, sim, para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, né, para falar a verdade, para falar da mansidão, né, para falar que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Para nós falar de Jesus, para nós falar de sua volta, para nós falar do que vai acontecer neste mundo, porque assim Deus tem usado dos seus. Então a própria aplicação fala: creia no governo soberano de Deus para cada detalhe da história. Haja consciente de que você não foi colocado nos lugares que você está por acaso. Deus colocou em sua escola, trabalho, família, vizinhança, com o propósito de glorificá-lo, cultivando os valores da sua palavra. Não se aliene com o mundo. Não se envolva com as coisas do mundo. Se envolva com as, né, irmão? Envolva-se com as produções culturais humanas, com as instituições sociais. E se Deus colocar em posição de influência, assuma tal posição. Ou seja, mas com aquele discernimento: isso aqui eu posso, Senhor? Isso aqui eu posso, né, Pai? Se Deus autorizou, autorizou. Se Deus fala do pecado, não se envolva com o pecado. Não se envolva com a idolatria. Não se envolva com as coisas que Deus não agrada. Mas retém, né, irmão, as coisas boas. Não agrada, mas retém, né, irmão, as coisas boas, e jogue as que não prestem, irmãos. Não se secularize, porque Deus quer o que de você? Sua obediência. Então não se permita contaminar pelo mundo, ou seja, fazer o que é pecado na tua vida, mas você andar assim na luz da palavra de Deus, como Esther mostrou no exemplo dessa palavra.
um exemplo da vida dela, certo, irmãos? Ser como Esther, porque Esther, irmãos, ela foi escolhida, aleluia, teu santo nome, e aquele que perseverar até o fim, irmão, vai ser salvo. Então tenha coragem de defender os próprios valores da palavra do Senhor, ainda que isto possa custar a sua própria vida. Irmãos, quantos livramentos que eu já ouvi falar, antes de encerrar esse assunto, irmãos, quantos livramentos que a gente vê mesmo no meio de uma favela, mesmo no meio de um local que a pessoa mexe com droga, pregar a palavra de Deus, mesmo com aquela coragem toda vinda de Deus. A pessoa que vai fazer uma missão na obra de Deus, de repente você é apontado com uma arma de fogo. Deus faz um grande livramento com você por causa da coragem de servir a Deus. Irmãos, a gente não pode ser covarde de hipótese nenhuma. Um crente verdadeiro tem que se envolver com o mundo, assim, em volta, mas não se envolver com o pecado, não se envolver com a mentira, não se envolver com o engano, porque Deus não quer que você se contamine, a ponto de você moldar pelo próprio mundo, mas também não se corarize. Então você tem que ter coragem para defender os padrões da palavra do Senhor, ainda que isso vai custar a sua coragem para defender os padrões da palavra do Senhor, ainda que isso vai custar a sua própria vida, porque Deus fala, Deus agrada na morte de um justo, Deus agrada, glória ao teu santo nome. Então, se você está firme com Deus, continue na presença de Deus, seja como Esther, seja como ela, você que é mulher, veja quanto que existe de mulheres fiéis na Bíblia, que diz nas Escrituras. Esther foi uma delas, foi uma serva de Deus, foi uma mulher que virou rainha, glórias a Deus, e mesmo na luta, mesmo na prova, Deus estava com ela. Então, irmãos, lembra de uma coisa, nós temos Deus, e é Ele que vai intermediar por cada um de nós, através de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, porque aquele que tem Jesus Cristo tem a vida, e a vida eterna com abundância. Deus está falando aqui, que Ele está preparando um banquete, não é um banquete lá que nem foi na época do rei Assuero, para receber Esther. A ilusão profética é como se o marido, o filho, Jesus Cristo, o noivo, recebesse a noiva nas bodas de ouro do cordeiro. Só vai entrar lá, irmãos, aqueles que limparam as suas vestes do sangue do concerto eterno. Não vai entrar pecador, não vai entrar aquele que manchou suas vestes. Glórias a Deus. Seja dignos do exemplo de Esther, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É este o recado desse podcast. Espero que vocês leiam, revejam, tá, irmãos? Esse podcast 23, gravado e acabando agora exatamente às 4h28 da tarde, do dia 27 de fevereiro de 2020, fazendo essa gravação desse podcast, dizendo a voção de noiva de Cristo: guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Lembre-se que Jesus vai voltar e vai levar uma noiva adornada. Então, não saia da posição e não anda como o mundo está andando. Glórias a Deus. É isso, irmãos. Vamos encerrar aqui o podcast. E eu fico muito feliz de ter falado sobre esse assunto, irmãos. Glórias a Deus. Vamos ficar firmes, porque em breve Jesus vai voltar, tá bom? Então, irmãos, esse é o assunto do podcast. E vamos estar de volta logo, logo, no próximo assunto, né, irmãos? Na palavra viva e eficaz e verdadeira, irmãos. Dou por encerrado esse podcast, irmãos. Fiquem com a paz de Deus e até o próximo podcast aqui do canal.